E aí, você é um apóstolo ou um discípulo? Então fica aí até o final para descobrir isso junto com a gente. Então, meu nome é Luiz Gustavo e é um prazer enorme estar aqui novamente no canal do Projeto Espiritismo para Todos, do Centro Espírita Bezerra de Menezes. Então, já de início, um beijo enorme para todo mundo lá e um forte abraço. Então, vamos para o nosso tema de hoje. Jesus e seus 12 apóstolos. É muito interessante que toda história tem um início, meio e fim. Então nada melhor que a gente começar pelo começo da história. Quando Jesus vem para cá, ele vem cheio de novidades, a boa nova, o evangelho. Ele vai atrás de algumas pessoas para transmitir essas mensagens, não é? E Jesus o tempo todo vai ser muito claro em sua mensagem. E ele chega para esses apóstolos e fala o seguinte: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide diante as ovelhas perdidas, indo dizendo, é chegado o reino dos céus. É muito interessante que aqui ele fala o seguinte: olha, não vai ali que na parte que está garantida, não vai onde está fácil. É a famosa parte da porta larga e a porta estreita. Não adianta você ir para a porta larga, aqui está tudo muito fácil. Você chega numa cidade muito evoluída, vai ser muito fácil de você passar aquela mensagem, não é? Mas tenta ir para algum lugar que não vai ser tão fácil assim. Ali vai estar o verdadeiro desafio, que é a porta estreita, não é? Então, não é fácil ir atrás dessas ovelhas perdidas, que é o que ele fala pra gente ir. A gente tem que ir atrás dessa ovelha perdida e falar o seguinte: olha, o caminho do reino dos céus está por vir, que é essa boa nova do evangelho, do amar ao próximo. E não é fácil, porque senão a gente chegaria pro espelho e falaria tudo, não é? E quando a gente vai passar essa mensagem, é muito fácil a gente falar com alguém que é muito parecido com a gente. Então, a gente tem que aceitar sim esse desafio que Jesus já nos trouxe há muito tempo atrás. Então fica atento, tenha paciência com aquela pessoa que você discorda bastante. Essa pessoa vai te ajudar bastante na sua caminhada. Ela que realmente vai fazer o seguinte, você melhorar muito, porque vai ser muito importante na sua caminhada. Então, partindo nisso, né, Jesus ele chega falando um recado muito importante para os seus apóstolos. Mas antes, o que é apóstolo e o que é discípulo? Quando a gente vê no grego, apóstolo é enviados. Então, é o cara que vai enviar essa mensagem. Ele vai ser o intermediador. E os discípulos são aqueles que são os alunos no grego. Então, todos nós somos discípulos. E estamos aprendendo essa mensagem. E é muito interessante. Jesus, ele não deixou nada escrito. E tudo que a gente sabe é por causa dos apóstolos depois. E o que é muito importante na transmissão da palavra de Cristo é que os discípulos tiveram um papel fundamental. Porque é o famoso, né? Uma andorinha só não faz verão. Então, nós tivemos esse papel fundamental que nós temos até hoje. Uma missão que Jesus nos deixou para a gente poder fazer isso até hoje, que é passar essa mensagem maravilhosa de poder amar o próximo. Então, fica atento aí nessa mensagem para aplicar no seu dia a dia. Mas voltando, o que Jesus falou para os apóstolos? Ele chega e mandou um papo muito reto. Falando nos dias atuais, ele chegou. Então, gente, não vai ser nada fácil. Eu não estou prometendo para vocês um castelo encantado, porcelanato, marfim. Não, eu não estou falando que eu vou prometer isso para vocês. Mas eu estou falando o seguinte: olha, vai ser um caminho difícil, vai ser um caminho árduo. Porém, vem, porque aqui vai estar o que realmente interessa: fazer o bem e amar o próximo. E é isso que eu preciso de você. E ele estava querendo amigos fiéis. Amigos que é muito importante a gente lembrar sobre a nossa companhia. Ainda mais no espiritismo, que a gente vê bastante sobre essa questão da nossa companhia. Ficar muito atento com a nossa sintonia. Até porque, já diria minha mãe, passarinho que acompanha morcego acorda de cabeça para baixo. Assim como se andar com os porcos farelo come, não é? E assim por diante. Então a gente tem que ficar bem atento às nossas amizades. Porque isso é crucial. É o nosso meio, é o nosso ambiente, é a nossa vibração. Então, Jesus já estava passando esse recado há muito tempo para a gente. E é bem legal a gente enfatizar o seguinte: a gente tem que ficar alerta sobre o que a gente vai divulgar. Ao mesmo tempo que ele foi atrás desses apóstolos, confiou neles e tudo mais, ele estava confiando no seguinte: olha, ele vai conseguir passar muito bem a minha mensagem. Show de bola, vai ser muito confiável. Então, isso é a mesma coisa hoje em dia. Gente, a gente tem que ter atenção no que a gente vai divulgar. Ainda mais hoje em dia, né? Com toda essa tecnologia, né? A famosa IA. Então vamos ter atenção sobre a mensagem. Principalmente, será que a gente não está propagando um discurso de ódio? Entendeu? Então é muito importante a gente ficar bem atento ao que a gente vai divulgar. Então, os apóstolos, eles vieram para pregar o evangelho, registrar
e também curar enfermos. Jesus, ele diz isso, inclusive, né, de acordo com os apóstolos, que foram muito importantes nessa parte de registrar. E é muito curioso que a gente vai ver depois o seguinte, os seus apóstolos, depois que Jesus morreu, muitos morreram por causa de sua fé, a maioria. A gente vê lá, há muito tempo atrás, a questão da perseguição, né? Então, por isso que a maioria morreu por sua fé. Eles morreram propagando essa mensagem. E eles foram até o final nessa missão. Independente se tinha alguém discriminando eles, eles continuaram, eles persistiram. Então, você aí que já sofreu algum momento sobre essa questão religiosa que alguém não te respeitou, não fica acanhado. Continua a sua caminhada. Não fique com medo. Então é muito importante a gente enfatizar isso nos dias atuais. Até porque, bom lembrar, isso é crime se alguém fizesse com você. E falo muito sobre uma coisa que ficou até um meme, uma brincadeira, né? Amigo de Judas. Eu tenho até essa figurinha no meu WhatsApp, que o pessoal fica mandando lá no grupo de brincadeira, grupo de amigos, que é amigo de Judas. Uma história que é muito falada, né? Que Judas foi um traidor. Inclusive, quando eu vim fazer esse estudo, Marcos, um abraço para ele, que mandou, ele mandou um livro. E nisso, sempre que falava dos dois apóstolos, quando ia nomeando cada um, sempre que chegava em Judas, ele falava, o traidor. Então, vi diversas vezes Judas e o traidor, diversas vezes. E isso é uma história que a gente vê, né? Pra gente ficar bem atento. E também, dentre esses apóstolos, uma curiosidade, né? Teve Simão Pedro, que quando enquadraram Jesus, ele se negou a conhecer Jesus, com medo da punição. Porém, depois ele se arrependeu bastante, mas isso faz parte da história também. E para finalizar, né, esse estudo que foi muito bom ver, e foi maravilhoso, eu gostei bastante, a gente vê o seguinte, os apóstolos foram fundamentais para Jesus nessa passagem dele aqui. Porque sem eles, como a gente ia ter todo esse registro sobre Jesus Cristo? Eles transmitiram a mensagem, isso é muito importante. E nós, como discípulos, alunos, a gente não vem aqui para a Terra para aprender cada vez mais? A gente não está aprendendo como alunos aqui? A Terra não é uma escola? Nós somos esses discípulos que vamos transmitir essa mensagem cada vez mais, para aí sim tornar o mundo cada vez melhor. Então, foi um prazer enorme estar aqui com vocês, foi ótimo fazer esse estudo, espero que vocês tenham gostado. Inclusive, esse vídeo vai ser publicado dia 19 de junho, que vai ser o dia do Jogo do Brasil na Copa. Espero que também dê sorte e você curta bastante. Então, um grande beijo, um forte abraço.